O Internacional venceu 9 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. É a maior sequência de triunfos na história dos pontos corridos, mas ainda não a maior da história do nosso campeonato. E quais as maiores sequências de vitórias seguidas no futebol? Bora descobrir hoje no Nonsense Futebol. Dois times detinham o recorde de vitórias seguidas na era dos pontos corridos, de 2003 para cá. Só que um deles conseguiu essa sequência 2 vezes no mesmo campeonato. O Cruzeiro, que ganhou Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil em 2003, com direito a 100 pontos no Brasileirão, ganhou 8 seguidas em 2 momentos. Primeiro começou nos 4-1 sobre o Guarani em 30 de agosto, com direito a hat-trick de Alex Cabeção naquele jogo no Mineirão. Depois, o time de Vanderlei Luxemburgo voou. Goleou o Atlético Paranaense pelo mesmo placar, 4-1. De novo, show do Alex, 2 gols dele. E esse show continuou. A Raposa venceu o Santos por 3-0. O Corinthians e o Vitória por 1-0. Depois, 3-1 no Criciúma, 2-0 no Flamengo e, por fim, 1-0 no Clássico contra o Atlético, graças a um gol solitário do Mota. E põe solitário mesmo, ele estava livrinho dentro da área do Galo. Após essa sequência, o time do Lucha sofreu nas mãos dos gaúchos. Levou uma surpreendente virada do Juventude em pleno Mineirão e depois perdeu para o Inter no Beira-Rio. Mas quem pensou que o Cruzeiro iria se abalar, se enganou. Depois das derrotas para a gauchada, o time mineiro fez outra série de 8 vitórias. Começou no Figueirense, modesto, 1-0. Mas depois vieram Fortaleza 2-1, Grêmio 3-0, Vasco 1-0, Paraná 3-1, Paysandu 2-1, jogo do título, Fluminense 5-2 e Bahia 7-0, já na rodada final. Inclusive, nesta última rodada, o time queria bater recordes. Precisava de 5 gols para alcançar a marca de 100 no campeonato. Fez 5 e ainda passou com mais 2 extras. E também, se vencesse, a Raposa fecharia a disputa com 100 pontos. Campanha histórica e avassaladora. Em 2019, o Flamengo do Mister Jorge Jesus igualou a marca cruzeirense de 16 anos antes. Começou na 14ª rodada, quando bateu o time reserva do Grêmio por 3-1 no Maracanã. Depois veio uma goleada de 4-1 sobre o rival Vasco. E ainda Ceará 3-0, Palmeiras 3-0, Avaí 3-0, Santos 1-0, Cruzeiro 2-1 e Internacional 3-1. A sequência acabou depois, mas não com derrota, e sim com 0-0 diante do São Paulo. Aliás, o Mengão só iria perder mais uma vez após aquela sequência toda de jogos, justamente na 38ª e última rodada, quando levou 4-0 do Santos, já num clima de preparação para o Mundial. Mas para achar a maior sequência de vitórias do Brasileirão em todos os tempos, a gente tem que ir para imagens que não são em HD. O Guarani foi campeão brasileiro em 78 com um time que tinha, por exemplo, o jovem Careca, o Zenon, o Zé Carlos. E foi o Bugre Campineiro, o time com mais vitórias seguidas na história do nosso Brasileirão. Começou em 8 de julho contra o Santos. Foram mais 10 partidas vencendo depois daquele jogo, todas sempre da reta final até os mata-matas. Nas quartas de final, o Bugre venceu o Sport na Ilha do Retiro, 2-0. No Brinco de Ouro, Capitão fez 2 gols. Fechou o playoff com 3 marcados diante do Leão e o time ganhou por 4-0. Nas semis, quem caiu para o Guarani foi o Vasco, 2-0 no Brinco de Ouro. Aliás, o segundo gol é uma aula bugrina de contra-ataque. Tudo começa no escanteio para o Vasco e termina com um toquinho sutil, quase insuficiente, é verdade, do Renato. No jogo de volta, o Maracanã lotado viu um show de Zenon. O bigodudo soltou o canudo aos 7 minutos para abrir o placar. E ele mesmo, de novo, ampliou numa linda cobrança de falta. Coisa bonita de se ver. O gol de honra vascaíno foi meramente formalidade, 2-1. Nas finais contra o Palmeiras, jogo conturbado no Morumbi diante de 99 mil torcedores. O goleiro Leão agrediu o Careca e foi expulso. Depois o goleirão foi para cima de um policial e a confusão foi formada. Olha o tamanho do rádio do amigo da imprensa ali. Bom, na cobrança de pênalti, Zenon deixou o Bugre com 10 vitórias seguidas, embaladíssimo para o título inédito. Título que foi confirmado no Brinco de Ouro para 27 mil torcedores. E a maioria dessa turma vibrou quando o Bozó fez tudo sozinho. Gilmar deu rebote e Careca empurrou para a rede. 1-0. 11 vitórias seguidas e conquista mais do que merecida para o Guarani. Aliás, a atual série de 9 vitórias do Internacional superou uma marca do próprio Colorado de 78. Naquele ano, os gaúchos tiveram 8 vitórias seguidas, entre os 2-1 sobre o Londrina na segunda fase e os 2-1 no Santa Cruz pelas quartas de final. A sequência foi encerrada pelo Palmeiras nas semifinais. O Verdão venceu no Morumbi e empatou no Beira-Rio para eliminar o Colorado. Agora,
Quais as maiores sequências no futebol mundial? A maior é desse time aí. Sabe quem é? Tá, eu te digo. Contando toda e qualquer competição, o recorde masculino é do The New Saints, o maior time que disputa o campeonato galês. Eles ganharam 27 jogos seguidos em 2016 e quebraram o recorde que era do Ajax. Entre outubro de 1971 e março de 72, os neerlandeses tiveram 26 triunfos ininterruptos. Em 95, o Ajax quase igualou essa série, mas parou em 25 vitórias. No Brasil, nós temos a quarta maior série de vitórias da história. É do Coritiba, que ganhou 24 partidas seguidas entre o Estadual e a Copa do Brasil de 2011. Tudo começou na goleada de 5-0 sobre o Irati e terminou em melhor estilo ainda. 6-0 no Palmeiras, na Copa do Brasil, na campanha que terminaria com o vice-campeonato. Entre as 5 principais ligas europeias, o Bayern de Munique detém o recorde. Foram 23 vitórias seguidas em 2020, entre fevereiro e setembro. Mas quando perdeu, foi feio. 4-1 para o Hoffenheim. Mas, no fim de tudo, como quase sempre, os bávaros foram campeões alemães. No futebol feminino, o recorde é brasileiro, mas não rendeu título. O Corinthians venceu 34 jogos seguidos em 2019. Só que a equipe acabou deixando de vencer quando não podia. Foram 2 empates e depois derrota nos pênaltis na decisão do Brasileirão para a Ferroviária. Mas, oficialmente, 34 vitórias seguidas é a maior sequência contando o futebol masculino ou feminino, reconhecido pelo Guinness. E aí, que outros times conquistaram vitórias seguidas que a gente poderia destacar aqui nesse vídeo? Deixa nos comentários. Aproveita e já te inscreve no canal, deixa teu like, comenta aqui embaixo. E para ver mais vídeos, olha aí!